Olá, gente. Meu nome é Carol Chacon, eu sou médica, estou vivendo aqui na Austrália e essa é a segunda parte do vídeo falando sobre os vistos. E aqui nesse vídeo eu vou falar mais focado sobre os médicos que vêm para cá e que têm a intenção de imigrar e que são os médicos que vão aplicar para residência permanente, porque não é possível imigrar por várias profissões dentro da Austrália. Várias opções de profissões dão visto de residência permanente, mas nesse vídeo aqui eu vou focar no visto para médicos, tá? Eu gravei um vídeo anterior que eu vou deixar aí no card e vou deixar no box de informações aqui também, falando dos aspectos mais gerais sobre os vistos mais comuns que as pessoas costumam aplicar para vir para a Austrália, mas nesse aqui eu vou focar para os médicos. Então, assim, falando sobre essa questão das profissões em demanda aqui na Austrália, os médicos sempre estão na lista de profissões em demanda e algumas pessoas, às vezes, quando batem o olho na lista a primeira vez e não entendem muito bem como a imigração funciona, acreditam que podem já aplicar para residência permanente ainda morando no Brasil como médico aqui. Por que isso não é, na grande maioria das vezes, possível? Porque para conseguir o seu registro médico geral, você precisa já ter trabalhado aqui na Austrália e muitas vezes o visto de residência permanente ele vai exigir que você já tenha o seu registro médico geral. Então, aplicar para residência permanente, ainda morando no Brasil e já chegar aqui como residente permanente através da profissão de médico é bem difícil, não vou dizer impossível, porque na teoria existem exceções. Eu vou explicar para vocês quais são os principais vistos e qual seria, vamos dizer assim, um passo a passo, tá? Que não é uma regra, mas que muitas vezes é o que a maioria das pessoas consegue a sua imigração se tornando residente permanente aqui na Austrália. Então, como eu falei anteriormente no outro vídeo, o visto mais comum das pessoas virem para cá a primeira vez é o visto de estudante, tá? E muitas vezes as pessoas vêm para cá, já fazem um curso, às vezes já um curso de inglês ou um curso já focado na prova prática, e depois conseguem um emprego como médico, recebem um visto de trabalho e depois recebem o visto de residência permanente. Então seria mais ou menos isso o que a maioria das pessoas faz e que é um caminho relativamente, vamos dizer assim, mais ou menos tranquilo que é possível. Só que valem aqui várias considerações. Primeira coisa, muitas pessoas se prendem no processo da revalidação e esquecem da imigração. Então, assim, são coisas diferentes que elas podem vir casadas e o meu intuito aqui nesse vídeo é fazer com que vocês entendam isso e evitar a perda de tempo de ficar aqui anos e anos, às vezes, trabalhando como médico sem conseguir a residência permanente, porque tem gente que fica, assim, muito tempo aqui antes de conseguir a residência permanente, mesmo já sendo médico, já tendo sua qualificação reconhecida, trabalhando na área que quer, às vezes até na sua especialidade, mas ainda não tem a residência permanente, porque isso vai depender que você tenha esse foco, tá? Você vai precisar pensar nisso e focar nisso. E eu vou explicar um pouco sobre isso. Então, como eu falei, a maioria das pessoas vem com visto de estudante, depois conseguem um emprego como médico. Na grande maioria das vezes, o seu empregador, que em geral vai ser ou um hospital ou uma clínica de médicos da família, né, uma clínica de General Practitioner, que são os GPs aqui da Austrália, vão te patrocinar através do visto 482. Esse é o caminho mais comum, então é relativamente fácil sim conseguir o 482. Então, muita gente às vezes fica assim, não, mas eu já tenho que aplicar para um visto de trabalho porque eu já quero trabalhar como médico. Não é assim. Para você ter o visto de trabalho, você precisa que o seu empregador esteja te dando uma job offer para que você tenha como aplicar para aquele visto de trabalho. Não tem como você aplicar para um visto de trabalho sem ter um trabalho, tá? Então, essa é a primeira coisa que às vezes causa um pouco de confusão aí para as pessoas. Aí você trabalhou ali um ano sob supervisão, considerando que você já fez a prova teórica
e a prova de inglês já no Brasil, já chegou aqui com visto de estudante, ou você já conseguiu uma vaga do Brasil, que isso é possível, você fez a prova de inglês, fez a prova teórica, começa a aplicar para as vagas ainda morando no Brasil e algum hospital aqui da Austrália te dá o visto 482 e você já chega aqui com visto de trabalho. Isso é muito bom, isso adianta muita coisa. E aí você chegou aqui, você vai trabalhar aquele 1 ano sob supervisão, vai fazer a prova prática ou vai fazer o WBA. Se você não sabe sobre o que é isso que eu tô falando, eu vou deixar aí no card também o vídeo falando com mais detalhes sobre essa questão das opções que a gente tem aqui de fazer a prova prática ou o WBA para conseguir os assessments, né? Ter uma avaliação do ponto de vista prático e então pedir a sua General Registration, tá? E depois, com a General Registration, você pode aplicar para o 189 ou para o 190 de forma independente. Isso que eu tô falando seria mais ou menos o passo a passo se você quer aplicar de forma independente, tá? Sem ter ninguém, nenhum hospital ou nenhuma empresa ou de DP ou de locums também, porque as empresas de locum também podem patrocinar os médicos, mas enfim, se você não está fazendo de forma totalmente independente, esses vão ser os caminhos, 189 e 190, 190 sendo mais realista, porque eles são o visto mais das áreas regionais, né, excluindo basicamente Sydney, Melbourne e Brisbane. Então, realmente, chegar na Austrália, conseguir começar a trabalhar como médico, conseguir a sua residência permanente morando em Sydney, Melbourne e Brisbane não é impossível, mas está sim cada vez se tornando mais difícil, tá? Então é bom pensar nisso na hora de vir para cá. Então muita gente às vezes tem essa ideia, né, de quero morar em Sydney. Eu mesmo assim queria muito morar em Sydney, morei em Sydney em uma época, morei assim que a gente chegou, né? Morei por um tempinho. Enfim, mas realmente começar a trabalhar nessas cidades é um pouco mais difícil. Em Melbourne não, tá? Melbourne tem mais oportunidade para médicos, sim. Melbourne é uma excelente cidade. Só que do ponto de vista de conseguir a residência permanente vai ser mais difícil, porque ao morar em Melbourne e atuar em Melbourne, você não vai ter direito de aplicar pelo 190 e vai ser mais difícil conseguir os outros vistos que eu vou falar agora, que eu diria que são os vistos que você deve perguntar, procurar saber quando você vai começar a trabalhar em algum lugar. A gente brinca assim que o primeiro emprego aqui como médico a gente não escolhe muito, né? Assim, o primeiro emprego é o que aparecer, porque o primeiro emprego é sim realmente difícil de você conseguir e muitas vezes você não consegue atrelar às vezes a sua estratégia de imigração com a sua estratégia de revalidação e de começar a trabalhar. Quem consegue fazer isso é muito bom. Eu tenho entrevista aqui no canal com a Marina, eu vou deixar aqui no card. A Marina é uma querida, é uma das brasileiras que já tá também aqui há mais tempo. A Marina acho que já tá aqui há 5 anos, se não me engano. Marina, depois se você assistir o vídeo, você me corrige aí embaixo se eu estiver falando besteira. E ela já, quando ela fez a prova prática, ela aplicou para uma vaga de trabalho no interior aqui de New South Wales e lá, essa cidade, eles já patrocinaram o visto de residência permanente dela de cara. Então ela já foi contratada e já pegou o visto de residência permanente, porque muitas cidades, realmente pela escassez de médicos, eles acabam fazendo isso para atrair realmente os médicos para lá. Então vocês podem procurar quais cidades dão esse visto, ou muitas vezes quando eu fizer a entrevista de emprego, eles sempre perguntam se você tem alguma pergunta, você pode perguntar isso, lógico, sempre usando uma forma educada, né, perguntando com jeitinho, né, mas perguntar sobre a questão dos vistos não é um problema você falar sobre isso, porque eles sabem que a grande maioria dos médicos chega aqui normalmente com visto de estudante ou com visto de trabalho e que a grande maioria quer se estabelecer permanentemente, quer o visto de residência permanente, então você pode perguntar sobre isso. E quais seriam esses vistos que o empregador pode patrocinar a sua vinda? Então seriam 186 e 187. O 187 sendo a empresa, né, ou a empresa pública ou privada, sendo o hospital, a clínica de DP ou a empresa de locum, que vai patrocinar o seu visto de residência permanente através do 186.
E esse visto você não precisa ter a sua General Registration para conseguir esse visto. Então, assim, até algumas agências de imigração falam essa informação de maneira até um pouco equivocada, assim, do tipo, não, você precisa trabalhar sob supervisão e você precisa da sua General Registration para você conseguir aplicar para o PR. Mas isso é uma das opções. Isso é a opção através do 190 e do 189, mas existem as opções do 186 e do 187 que você não precisa disso. O empregador precisa querer contratar você e precisa querer te sponsorar, né, te patrocinar, e você consegue aplicar pela residência através da residência permanente, mesmo sem ter a sua General Registration, mesmo estando trabalhando há pouco tempo naquele local. Vai depender do quanto aquele local precisa de médico, de quanto eles querem contratar você e querem que você se estabeleça lá de forma permanente. Então, o 186, ele não é das áreas regionais e o 187 é das áreas regionais. Então, principalmente as clínicas de GP, de cidades um pouco menores, vão muitas vezes oferecer esse visto. Algumas vezes isso aparece até na oferta de emprego. É um pouco difícil ver isso na oferta do Seek ou do LinkedIn, que são os sites aqui o Seek principalmente, o Seek e o Indeed, que são os sites onde tem as vagas. Então, nem sempre vai estar lá escrito isso, mas muitas vezes quando você troca e-mail, você busca informação, você pergunta, e aí você acaba descobrindo que você pode, aquela empresa ou indo para aquela cidade, você consegue o visto de residência permanente. Então, assim, não pense que necessariamente você já tem que ter a sua General Registration para conseguir aplicar para o PR, que não é bem assim. Existem outras opções, tá? E outra coisa também que muita gente às vezes acaba ficando com dúvida disso, de não, mas trabalhar sob supervisão, eu tenho que trabalhar sob supervisão para depois conseguir a minha General, para depois eu conseguir aplicar para o PR, e isso é impossível, porque eu vou trabalhar sob supervisão, não vou ganhar nada. Gente, não existe trabalho médico na Austrália que não seja remunerado, tá? O fato de eu, por exemplo, estou trabalhando sob supervisão. O fato de eu estar trabalhando sob supervisão não quer dizer que eu não estou ganhando dinheiro, tá, gente? A gente trabalha, a gente ganha dinheiro, ganha bem, tá bom? Então, assim, isso não existe de, não, não posso ficar trabalhando sob supervisão porque eu não tenho como me manter. Não, você vai poder se manter, você vai ganhar bem. Tem o vídeo dos salários, eu vou deixar aí linkado no card, que tem todos os salários de todos os estados em diversas situações. Mas assim, em geral, aqui quando a gente começa a trabalhar, a gente ganha limpo por mês entre 5.000 a 6.500 dólares, tá? Então, isso é um valor suficiente para você se manter e até manter uma família pequena, dependendo das situações, mas em geral dá para você manter inclusive uma família, não uma família com 3 filhos, que você seja a única pessoa trabalhando, mas uma família com um filho e um parceiro, parceira, sim, é possível você manter, tá? E às vezes até com 2 filhos, dependendo da situação. Então, não existe esse negócio de trabalho não remunerado. E aí, voltando a falar sobre a questão dos vistos de residente permanente, após ganhar a residência permanente, assim como para outras profissões, você pode se tornar cidadão. Então, às vezes, o médico, né, que chegou aqui, ele estudou, às vezes fez um tempo de curso, trabalhou com visto de trabalho pelo 482, e aí depois ele conseguiu o visto de residência permanente. Às vezes ele já vai estar pertinho de pegar a cidadania, porque ele já tem aqui 3, 4 anos já na Austrália, e ele já vai ser rapidinho capaz de conseguir a cidadania, receber o passaporte australiano, participar da cerimônia, tudo isso direitinho. Então, assim, isso é muito legal aqui da Austrália, o que, na minha opinião, é uma grande vantagem com relação a outros países, tá? Essa possibilidade de você conseguir se estabelecer como residente permanente e cidadão de um país. Isso é muito legal. Então, eu acho essa realmente uma vantagem, um dos aspectos que a Austrália, na minha opinião, ganha disparado, por exemplo, dos Estados Unidos e mesmo de países da Europa, quando você não tem a cidadania europeia. E até do Canadá, dependendo da situação, o Canadá tem algumas situações que dão a residência permanente de forma mais rápida, mas tem outras situações que demoram mais. Então, assim, eu acho que a Austrália, nesse quesito, pra gente que é médico, a gente realmente tem muitas opções. Mas o mais importante, assim, se informe em fontes oficiais. Eu vou deixar aí embaixo os links
relacionados, alguns blogs, mas sempre olhem pelas informações do IME Affairs, que é o órgão do governo que regulamenta isso, porque essas informações mudam o tempo inteiro. Então eu tô gravando aqui esse vídeo em março de 2022 e daqui a um ano as coisas já podem estar diferentes, pode ter mais opção ou menos opção. Então assim, fiquem sempre atentos, atualizem sempre as informações com relação a isso. Mesmo advogados de imigração, agências de imigração, nem sempre eles estão 100% atualizados. Então, faça você também a sua parte de procurar e não esqueça que a revalidação é uma coisa e a imigração é outra, e óbvio que você pode atrelar as duas coisas, mas vai depender de você se organizar para que você consiga isso. Tá bom, gente? Um beijo. Muito obrigada pela audiência. Até o próximo vídeo. Ah, e não deixa de se inscrever aí, se não tiver inscrito, deixar o joinha e deixar nos comentários o que mais vocês têm dúvidas, sugestões para os próximos vídeos. Pode escrever, manda ver que eu gosto de ler os comentários de vocês. Um beijo. Tchau, tchau.